Olá pessoal, apesar de hoje ser feriado, mas eu tirei minha tarde de quarta-feira, esse feriado chuvoso aqui. E um detalhe, meus vídeos sobre dicas de português não é enrolação, porque eu estou lidando com um público também que tem dificuldade de escrever e ler. Não adianta eu estar com explicação demais e pegar uma aula para um aluno que fez o ensino médio, escola particular. Com certeza a base dele é ótima. Então, meus vídeos é destinado a pessoas que têm dificuldade de escrever, que deixaram os estudos para poder ir trabalhar numa roça, para poder estudar outro curso e não terminou nem o ensino fundamental e nem médio. E tem casos que nem terminou a quarta série do primário. E o caso também tem pessoas que vão para a escola e elas só copiam. Então elas não sabem o sentido da pontuação, elas não sabem distinguir um ponto de sinais de pontuação, uma exclamação, uma interrogação. Então, se alguém comentou que minhas aulas em enrolação, minhas aulas é destinada, esse já é o quinto vídeo, mas eu estou falando que é destinada a pessoas que têm dificuldade de aprender na escola. Então, por isso que eu dou dicas de como entender a pontuação. Veja que eu falo bem devagar, para que as pessoas que têm dificuldade de uma explicação possam entender. Tem vídeos meus que é demorado e tem vídeos meus que é curto. Então, hoje eu vou dizer as funções do porquê. Porquê junto, sem acento. Porquê separado, sem acento. Porquê separado com acento e porquê junto com acento. É importante essas funções, cada um, para ser usados porquê na frase. E o primeiro porquê é o porquê com explicação. Então, toda vez que você for fazer, no caso, dar uma explicação, você vai usar o porquê junto. Esse porquê, ele sempre, nunca separe o porquê junto, porque senão vai ter outra função. Então, é importante que vocês saibam a função de cada um. Já o porquê separado, vamos dar o primeiro exemplo aqui que eu estou vendo, né? Exemplo do porquê junto. Choro porque machuquei o pé. E ele pode ser substituído por outra conjunção, como exemplo aqui. Choro, pois machuquei o pé. Choro, visto que machuquei o pé. Então, esse porquê foi substituído por conjunções. Então, se alguém tem dúvida sobre conjunções, a gente pode dar na próxima aula, porque ninguém vai decorar todas as conjunções das regras. Então, eu cito algumas para ajudar as pessoas que têm dificuldade em falar e escrever. Agora, vamos lá. O porquê separado, sem acento. Ele vai fazer sempre uma pergunta. Por que você dormiu? Então, veja que eu fiz uma pergunta. Ele pode ser substituído, esse porquê, numa oração, pela qual, pelos quais e pelas quais. Também nós temos outra regra. Exemplo. Mais outro exemplo, né? Porque você chegou tarde. Veja que eu fiz uma pergunta. Agora, o porquê separado com acento. No final de uma frase e sempre é seguido com um ponto de interrogação. Exemplo. Você não comeu. Por quê? Ele lá.
porquê separado com acento e a interrogação. E também outro exemplo, aí já uma frase maior. O menino foi embora e nem disse porquê. Então, e ele é substituído também pelo qual motivo ou razão. Esse porquê aí separado, acentuado, substituído pela qual razão, né? Pela qual razão e pelo qual motivo. Você na frase, você substitui, na hora que for usar. Quando chega lá na frase, você pode dizer assim, você não comeu pelo qual motivo. Então, você substituiu esse pelo qual, esse porquê, pelo qual motivo. E o porquê, junto com acento, ele vai também dizer uma causa, mas a diferença dos outros porquê que ele vem acompanhado de um artigo definido e indefinido. Quais são os artigos que, para você saber? Definido o, as. Indefinido, uns. Então, esse porquê aí tem que vir acompanhado de artigo. Se caso ele não vier, então tenham cuidado para não colocar o porquê de forma errada. Revisão final. Antes de dar a revisão, um exemplo desse porquê aí, acompanhado de artigo definido, indefinido. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Olha aí o porquê. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandado embora. Certo? Então, exemplo. Mais alguma dúvida? Vocês me procuram. Revisão. Porquê separado. Porquê separado sem acento. Início de pergunta. Porquê separado com acento. Usado no fim de pergunta. Porquê junto sem acento. Usado nas respostas. E para finalizar, o porquê junto com acento. Usado como substantivo. Então, uma boa tarde. Aceito vocês como meus seguidores nesse último vídeo. E até o 6º vídeo, dicas de português. Lembre-se, esse vídeo é destinado a pessoas que têm dificuldade de aprender e vão para a escola muito cansados e não conseguem aprender. Então vai lá a dica de Paty Ribeiro. Tchau, até breve.